Estamos no tempo do fim. Presenciamos as maiores guerras e as mais espetaculares mudanças políticas na geografia mundial de todos os séculos. Vivemos em tempos muito parecidos aos de Daniel. É essencial assentarmos no coração agora a não nos contaminarmos com coisa alguma do mundo, se é que esperamos triunfar durante toda a vida como Daniel. Devemos olhar os versículos 8 e 21 do primeiro capítulo de Daniel. Daniel é levado para o cativeiro. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou em suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos vasos da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinear, para a casa do seu Deus, e pôs os vasos na casa do tesouro do seu Deus. Daniel era um entre os 10.000 primeiros cativos que Nabucodonosor levou para a Babilônia. Como lhes, o rei de Babilônia transportou a toda Jerusalém, como também a todos os príncipes e a todos os homens valorosos, 10.000 presos, e a todos os carpinteiros e ferreiros. Ninguém ficou senão o povo pobre da terra. Segundo Reis, capítulo 2, versículo 14. Grande era o desalento, a mágoa de coração, a angústia de espírito, o cansaço de corpo dessa enorme multidão, caminhando légua após légua. Atrás ficava tudo o que era querido. Na frente lhes esperava a escravidão em terra inimiga e pagã. Foi uma grande prova de fé para os filhos de Deus. Nabucodonosor e todo o seu exército tomaram o rei e os filhos de Zedequias, degolaram diante dos seus olhos, e vazaram os olhos de Zedequias, e o ataram com 2 cadeias de bronze, e o levaram à Babilônia. Queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém. Derribou os muros em redor de Jerusalém. Podemos ler em 2 Reis 25 e podemos ler em 2 Crônicas 36. Deus prometera estabelecer o trono de Davi para sempre, mas estavam vivendo no tempo em que não tinham mais governo nem templo. Podia alguém ainda crer em Deus? Perdão. Era possível servir o único e verdadeiro Deus em terra pagã? Seria isso o fim do povo de Israel? Sem dúvida, muitos, em vista da glória e prosperidade da Babilônia, estavam prontos a abandonar a sua religião e aceitar aquilo que dava maior promessa de coisas terrestres. Foi em tal ambiente que Deus levantou o jovem Daniel, para servir como destacado exemplo perante o povo e demonstrar que, mesmo sendo jovem, não somente podia permanecer fiel, mas também que ele alcançaria maior favor entre os homens do que o infiel. Os tempos dos gentios. Note-se bem como começa o livro de Daniel. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor. Foi nesse tempo, na destruição de Jerusalém, quando Nabucodonosor levou os judeus para o cativeiro em Babilônia, em 586 a.C., que começou a época denominada, em Lucas 21:24, os tempos dos gentios. Desde a destruição de Jerusalém até hoje, há um período de mais de 2.500 anos que a cidade continua pisada pelos gentios, isto é, que não tem um governo independente. Essa época, denominada os tempos dos gentios, só findará com a vinda de Cristo para destruir o anticristo e reinar sobre o mundo. Findará somente depois de ter entrado a plenitude, totalidade dos gentios. Romanos, capítulo 11, versículo 25. Isto é quando Deus acabar de tomar dentre eles, os gentios, um povo para o seu nome. Atos, capítulo 15, versículo 14. A qualquer momento agora,
pode entrar o último gentio para completar o número determinado por Deus. Qualquer dia, agora, a cidade de Jerusalém pode ser restaurada, seu governo autônomo, que pode haver de mais emocionante ou mais glorioso do que viver em um tempo como o atual, tempo em que o povo do mundo presencia o cumprimento dos sinais da volta de Cristo à Terra. O livro de Daniel nos esclarece especialmente acerca dos acontecimentos do reinado do Anticristo sobre o mundo inteiro, no tempo do fim, reinado que findará com a vinda do verdadeiro Cristo à Terra. O Senhor entregou. Napoleão Bonaparte dizia que Deus dá a vitória ao batalhão maior, mas muitos exemplos de exércitos maiores e melhor municiados que perderam a batalha enquanto a pequena nação de Israel respeitava a lei de Deus. Não havia quem profanasse o seu templo em Jerusalém e escapasse de morrer. Compare Levítico 10. Porém, quando a medida da iniquidade de Israel transbordou, foi o Senhor mesmo que entregou tudo a Nabucodonosor. Sem dúvida, dizia-se então que o Deus de Israel não era maior que as divindades das nações. Até os vasos da casa de Deus foram levados para o templo dos deuses pagãos. Segundo Crônicas 36:7. Daniel no palácio do rei. 1 Daniel 1:3-7. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, mancebos em quem não houvesse defeito algum, formosos de parecer, e instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viverem no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei, e do vinho que ele bebia, e que assim fossem recriados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abednego. Consta no versículo 3 que Daniel era um eunuco. Compare Deuteronômio 21:3 e compare Isaías 56:3-5. Era também da linhagem real, isto é, das descendências de Davi. Era jovem, talvez com a idade de 12 a 14 anos, levado cativo para a corte real na capital do mundo de então. Daniel, sem dúvida, aprendera muito acerca do verdadeiro Deus, do bom rei Josias. Lere 2 Crônicas 34. É muito provável também que o fiel e fervoroso profeta Jeremias o influenciasse profundamente. Note-se que Jeremias profetizava no tempo de Daniel. Jeremias 1:3, com Daniel 1:1. Quantos jovens em nossos dias se conformam com o mundo em que vivem? Quantos hoje casam com descrentes? Que vivemos em tempos difíceis para a mocidade, é certo. Mas é igualmente certo que os tempos não são mais difíceis do que no tempo de Daniel, na corte de um rei pagão. O diabo ataca a mocidade. Os próprios nomes desses 4 jovens eram testemunho tanto da sua religião como da sua nacionalidade. Daniel significa Deus é meu juiz. Ananias quer dizer Jeová é gracioso. Misael indica quem é igual a Deus. Azarias declara que Deus é meu ajudador. Foi um plano diabólico. Versículo 7. O de mudarem os nomes desses jovens para honrar os deuses falsos, Neo, Bel, Nebo e Acu. Compare Daniel 4:8. Assim esperavam
apagar-lhes toda a memória de Jerusalém, extinguir-lhes toda a região e unir-los à política do mundo. Nunca falta a Satanás a astúcia e os esforços para destruir a fé da mocidade e assim enfraquecer a obra de Deus. Satanás sabe que os jovens crentes de hoje serão os pastores, os evangelistas, os presbíteros e os membros úteis de amanhã. A escolha de Daniel e seus companheiros. Daniel 1-8 e de 8 a 16. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos mancebos que são vossos iguais? Assim arriscareis a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti o nosso parecer e o parecer dos mancebos que comem a porção do manjar do rei, e conforme vires, te hajas com os teus servos. E ele conveio nisto e os experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias apareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os mancebos que comiam porção do manjar do rei. Desta sorte, o despenseiro tirou a porção do manjar deles e o vinho que deviam beber, eles dava legumes. Assentou firmemente no seu coração. Versículo 8. Atraentíssimo era a oportunidade de cursar na universidade maior do mundo e ser elevado na corte do maior rei de todos os séculos. Daniel, porém, viu nisso um laço contra sua consciência. A alimentação do rei constava de coisas proibidas na lei de Deus, na antiga dispensação. Podemos ver em Levíticos 11, 43, 45, Levíticos 20, 25, 26. Sem dúvida, era preparada com sangue ou carne sufocada. Levíticos 3, 17. O crente que não assenta definitivamente no próprio coração, ao não se contaminar com as coisas mínimas e consideradas insignificantes, não permanecerá fiel. Compare com 2 Crônicas 12, 14. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Lucas 16, 10. Daniel era jovem e certamente tinha bom apetite. A tentação de comer dos pratinhos da mesa do rei devia ser grande. É fácil imaginar algumas das razões que os patrícios de Daniel alegaram para induzi-lo a pecar. Tem juízo, Daniel. Estamos agora na capital do mundo. Entre o povo adiantado, estamos ausentes de nosso povo e nossos companheiros religiosos, e não é possível guardar todas as leis de Deus. A qualidade de alimentação que comemos é de pouca importância. Há muito perigo na atitude que estás resolvido a tomar. Não só perigo de perderes muitas bênçãos do rei, mas até a tua vida. Daniel, porém, tinha assentado firmemente em seu coração não se contaminar. Reconhecia que, contaminando-se com uma coisa que parecesse insignificante, ficaria contaminado depois em tudo. A nossa vida espiritual é como algumas qualidades de meias. Puxando um só fio, a meia inteira se desfaz. Deus só pode abençoar aqueles que corajosamente avançam contra a terrível e temível correnteza de mundanismo. No Talmud, livro de tradições dos judeus, está escrito:
A figueira é figueira mesmo no deserto. Devemos abster-nos de comer carne, pelo fato de Daniel haver desejado comer somente legumes. Versículo 16. Não se deve concluir que os filhos de Deus não podem comer carne, como algumas seitas ensinam. Podemos ver em Gênesis 9:3 e podemos ver em 1 Timóteo 4:1-5, etc. Não se infere também desse exemplo de Daniel, como alguns pensam, que nos seja vedado o direito de comermos a carne de certos animais. Na nova dispensação, só é proibido comer carne oferecida aos ídolos, sangue e animais sufocados. Atos, capítulo 15, versículo 19 e 20. Na nova dispensação, toda comida é santificada pela palavra de Deus e pela oração. 1 Timóteo 4:1-5. Tenha a coragem de ser um Daniel. Tenha a coragem de ser um Daniel. De 17 a 21. Ora, a estes 4 mancebos Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. E ao fim dos dias em que o rei tinha dito que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael, Azarias, por isso permaneceram diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. E Daniel esteve até o 1º ano do rei Ciro. Deus deu conhecimento e a inteligência. Versículo 17. Os que obedecem a Deus, como Daniel, podem possuir um corpo robusto e uma consciência limpa com esses 2 dons. Naturalmente, adquirem-se ainda mais ciência e sabedoria. Daniel, porém, como recompensa da sua fidelidade, recebeu sabedoria de Deus sobrenatural, inclusive o entendimento em toda a visão e sonho. No versículo 20, o rei os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos. Note-se como Daniel é um exemplo destacado de quem se deseja ardentemente os maiores dons do Espírito Santo. 1 Coríntios 12:31. 1 Coríntios 14:1. Tornou-se na corte de Babilônia um intérprete dos caminhos verdadeiros de Deus, uma testemunha perante os reis e um dos maiores profetas, não somente para o seu povo de então, mas para os judeus e gentios durante 25 séculos. Como se vê em Ezequiel 14 e 20, Ezequiel capítulo 14, versículo 14 e 20, Daniel alcançou também a honra de ser um dos 3 mais espirituais, ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Daniel, Noé, Daniel e Jó. Eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Observe-se mais em Ezequiel 28:3 como esse eunuco se tornou famoso pela sabedoria. Eis que mais sábio és que Daniel. Eis que mais sábio és que Daniel, que há segredo, não há segredo algum que se possa esconder de ti. Eis que mais sábio és que Daniel, não há segredo algum que se possa esconder de ti. Daniel esteve até o 1º ano do rei Ciro, versículo 21. Vede Daniel, capítulo 6, versículo 28. Ainda jovem, Daniel não somente foi honrado com o cargo de satrapa, mas de príncipe e primeiro-ministro sobre todos os satrapas da Babilônia e da Pérsia. Nem José, como governante sobre o Egito, exercera tão grande autoridade como Daniel. A nossa primeira... o que aprendemos aqui
no livro bíblico de Daniel, finda com as palavras: Daniel esteve até o primeiro ano do rei Ciro. Viveu então até presenciar a volta do seu povo à Palestina. Vede os livros de Esdras e Neemias, sobre 4 poderosos reis e conquistadores de 3 nacionalidades e dinastias. Daniel ocupava lugar de alto funcionário. Ora, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João, capítulo 2, versículo 17. Tenha coragem de ser um Daniel. Na realidade, Daniel era um representante de Deus aonde ele estava, na corte do rei Ciro, na corte de Nabucodonosor, na corte de Babilônia, na corte dos persas e dos medos. Daniel, ele era realmente fiel a Deus. E nas horas necessárias buscava o poder do alto. E é isso que nós devemos aprender com Daniel. E estarmos com a nossa mente voltada ao trono da graça de Deus e receber de lá a ajuda necessária em todos os momentos da nossa vida e em todos os dias que nós estamos vivendo no decorrer da vida aqui na Terra. Que nosso Senhor Jesus Cristo tenha misericórdia de nós, nos guarde e nos dê sabedoria, como deu a Daniel, como deu aos colegas de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Que o Espírito de Deus Todo-Poderoso nos guarde, nos livrando de toda fúria inimiga, de toda forma de leão e de toda forma de Babilônia, que possa estar nos rodeando e nos querendo até prejudicar. Deus tem poder para livrar, Deus tem poder para estar junto, Deus tem poder para abençoar. Por isso pedimos a Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo poder sagrado do sangue de Jesus, pelo corpo de Jesus Cristo, que nos abençoe. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jeová Deus. Muito obrigado, Espírito Santo. Amém.